guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti.
Deus. Hosana nas alturas, que o Senhor possa nessa noite limpar nosso coração, que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor tem para nós e assim possamos ser edificados na presença dEle. Amém? Dar um beijão aí para todo mundo que está assistindo. Desejar aí que a gente tenha uma noite muito abençoada. Mandar Pode aprovar aqui. Não deixa. Mandar um beijão para Isabô, para Lúcia. Hoje a gente já teve uma notícia melhor da Lúcia sobre o estado do esposo. Já foi marcada uma cirurgia, né? A situação de saúde ainda não estava possibilitando, mas hoje uma junta médica já bateu o martelo. Ele vai ser operado para a alegria dessa família. Mandar um beijão aí para Marcele Borges, para o Douglas, para a Graça, para o Bruno. Hoje a gente esteve junto, né? Muito bom. Para a Poliana. E também lembrando do pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. Mandar um beijão aí para todos. Vitinho também fez aniversário de casamento por esses tempos aí. Muito bom. Não sei se a tia Bizinha está na outra sala, mas é aniversário dela também. Mandar um beijão. Que bom, muito bom estar conectado com vocês. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, queremos declarar o quanto nós precisamos de Ti. Que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Deus, direcionando o nosso coração para cumprir a Tua santa vontade. Que possamos apresentar o nosso coração aberto, para que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Que haja, Senhor, em nós um coração quebrantado, um coração que tope o desafio de receber a vontade, cumprir a vontade do Senhor. Que haja, Senhor Deus, manifestação do Teu poder em favor de tantos que estão aí necessitados da ação da Tua mão poderosa em favor deles, gente que está internada, lutando nos hospitais, ou situações emocionais agravadas nesse período de pandemia. Pai, que haja no Senhor, na Tua graça, solução para todos. Que seja um tempo de aproximação. A gente está em distanciamento social, mas que espiritualmente estejamos cada vez mais aproximados pelo Senhor. Que o Senhor cure as nossas emoções, que a gente não fique se sentindo culpado, vítima, amargurado no canto, sofrendo porque precisamos mudar, mas que a gente tenha esperança de que em Ti, através de Ti, no Teu nome, podemos ser mudados, podemos ser melhorados, transformados, curados, para honrar e glorificar o Teu santo nome. É assim que nós oramos, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem para trazer e eu dei um título para essa mensagem de O Algoritmo das Emoções. E eu quero ler um texto com você que está em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Eu vou ler um texto e a gente vai refletir. Enquanto aí você localiza, eu quero tomar só um pouquinho d'água. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, verso 8. Pai, que o Senhor possa trazer ao nosso coração a revelação da Tua palavra, sem a qual a gente não pode crescer na fé. Que o Senhor acrescente ao nosso coração entendimento. Queremos saber o que precisamos fazer e queremos basear nossas ações na Tua santa palavra. Ó Deus, que o Senhor possa
desfazer o mistério, trazendo ao nosso coração uma semente que, ao ser plantada, possa dar fruto na nossa vida. Que, ao tomarmos conhecimento da Tua Palavra, nossa vida possa ter um desfecho diferente, direcionado por aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Age, Pai, no nosso meio, toca cada coração do jeito que somente o Espírito Santo pode alcançar. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu não sei explicar bem o que é algoritmo, mas eu procurei um significado. E aí, resumidamente, algoritmo é uma sequência de regras, né, em computação para a solução de algum problema. E eu dei esse título, e é interessante que já existe, por exemplo, no marketing digital, essa expressão algoritmo das emoções para designar a ação que cada, no caso uma rede social, tem para conseguir linkar eu e você a produtos que tenham a ver com as nossas emoções. Você posta lá alguma coisa, o algoritmo detecta que você está triste. E aí, sem que você perceba, você recebe lá no seu feed um link patrocinado de uma obra de autoajuda, de um curso para emoções. E assim, a internet ela vai direcionando produtos que tenham a ver com o nosso estado emocional também. Já existe essa pesquisa. Mas eu não quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre qual é o algoritmo das emoções, levando em consideração a nossa vida espiritual. Bom, acabei de ver aqui que entrou a Helenita. Tia, um beijão. Hoje é o seu aniversário. Que Deus te abençoe muito. Estava esperando você entrar para poder te dar aí os parabéns. Bom seria tê-la aqui conosco. Como a gente não tem, a gente mata a saudade aqui nessa conexão abençoada. Amém? Vamos voltar aqui. Então veja, existe espiritualmente alguma coisa que a gente faz que desencadeia, se desdobra em emoções. Eu preciso perceber que eu me emociono de uma determinada forma, ou seja, eu sinto alegria, tristeza, angústia, paz, ou não. Isso tem a ver com alguma coisa. A gente tem uma origem, tem alguma coisa que acontece que se desdobra em emoções. Então, para nós é muito importante, se a gente quer ser tratado ao nível das nossas emoções, perceber o que é que desencadeia as emoções que a gente tem. E aí eu quero revelar para você que o algoritmo das emoções, por isso é que eu li esse texto de Filipenses, são os pensamentos. Aquilo que você pensa vai ter um desdobramento nas suas emoções. Aquilo que você pensa. Então a Bíblia está te ensinando o caminho. Bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Bom, se tem algum louvor, nisso pensai. Por quê? A Bíblia já está mostrando para mim e para você que aquilo que eu penso vai refletir nas minhas emoções. Então, aquilo que você sente tem a ver com aquilo que você pensa. Se você se aplica em pensar segundo a palavra de Deus, isso vai ter um desdobramento abençoado para mim e para você. Então é preciso que a gente cheque o que nós pensamos. Se eu identificar a maneira como eu penso, isso vai me ajudar a perceber por que eu sinto, como eu sinto. E a gente tem emoções que são muito desagradáveis. Quando a gente sabe que essas emoções desagradáveis têm a ver com pensamentos, a gente se aplica, a gente entra num estado de vigilância com relação àquilo que a gente pensa, porque sabe que policiando nossos pensamentos a gente vai ter uma alteração prática nas nossas emoções.
Bom, quando a gente pensa nas coisas do reino de Deus, isso altera as nossas emoções. E é isso que nós precisamos de uma maneira objetiva. Não basta que você saiba que está sofrendo. É importante você checar o que é que você pensa, porque é alguma maneira como você pensa as coisas que gera os sentimentos, as emoções que você tem. De tanto pensar de uma determinada forma, a gente sente dessa mesma determinada forma. Há um casamento entre pensamentos e emoções. A maneira como eu penso e a maneira como eu tenho as minhas emoções, como eu as sinto, elas estão ligadas, imbricadas. Então, se eu não percebo que há uma conexão, que há uma ligação entre as duas coisas, eu não sei como lutar. Muitas vezes a gente luta contra uma emoção desagradável, se viciando em alguma coisa, se descompensando na prática de alguma coisa. Não é? A gente cede a compulsões, porque a gente está procurando, eu já falei sobre isso aqui em algumas transmissões, que muitas vezes o que a gente faz é se entorpecer para tentar desviar o nosso coração sofrido de sentir ainda mais dor. Mas nós não queremos suspender a dor, nós queremos, na verdade, que nossas dores sejam curadas, e eu quero te mostrar esse caminho. Se eu me aplico no que eu penso, isso vai reverberar, isso vai ecoar sobre, e vai refletir sobre as minhas emoções. Então eu preciso perceber que é um exercício, todo mundo pode fazer isso. É parar, e é a coisa que é muito difícil a gente fazer, porque a gente gosta da correria, a gente entra na correria, a gente até mesmo diz que não tem tempo para nada. O problema é que a gente pode até alegar que não tem tempo, mas as nossas emoções, elas não querem saber se a gente tem tempo ou não para refletir sobre o que nós pensamos. Elas vão ser um reflexo de como nós pensamos. É aquela tal coisa, eu não cuido da saúde porque não tenho tempo, mas eu adoeço e aí infelizmente vou ter que parar tudo para cuidar da saúde. Então a gente tem que equilibrar, o evangelho é sempre uma proposta de equilíbrio, de moderação para a nossa vida, para que a gente não deixe de se cuidar e não deixe de fazer o que precisa ser feito. Bom, pensamentos. Pensamentos podem ser anjos e podem ser demônios. Pensamentos bons, eles são como a visitação de anjos no nosso ser. A Bíblia diz, eu até separei um texto aqui sobre anjos, que diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E esse texto está lá em Hebreus 1,15. Ou seja, os anjos são seres que Deus envia para ministrarem sobre nós. Então, Deus envia com um propósito. Então, quando você tem um pensamento bom, quando você se coloca na presença de Deus, quando você se aproxima de Deus, Deus, ele encontra você aberto para receber esses pensamentos, esses espíritos ministradores, que são os anjos, para ministrarem sobre a nossa vida aquilo que nós necessitamos. É um apoio de Deus, é um SOS de Deus para aqueles que aceitam a salvação em Cristo Jesus. Não estamos falando aqui de mérito. Não tem nada de bom que você possa fazer para ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem nada que eu possa fazer que eu mereça, eu passe a merecer a visitação dos anjos. A gente gosta da visitação dos anjos. A gente gosta de sentir a presença de Deus. Você gosta de estar num lugar que te traga paz. Você gosta de estar na companhia de pessoas que te trazem alegria. Porém, tudo isso tem a ver com a nossa abertura para receber os pensamentos de Deus. Assim como existem pensamentos que são terríveis.
Eu vou dar um exemplo para você que talvez alguns se identifiquem e não se sintam expostos por isso. O ciúmes faz a gente pensar coisas terríveis que sequer estão acontecendo, mas projetam imagens nítidas na nossa cabeça e a gente diz estar vendo aquilo que na verdade não existe, não está acontecendo, mas dentro da gente acontece uma guerra, acontece algo terrível. E isso provoca na gente sentimentos terríveis. Se eu mudo a minha maneira de pensar, eu vou mudar a minha maneira de sentir. Não adianta forçar a barra, é óbvio que tem que ser uma coisa natural. Eu não vou ficar repetindo alguma coisa e aí por causa disso eu vou me sentir melhor. Não é isso que eu estou falando. É a maneira como a gente crê. Tem pessoas que acreditam na vingança. Tem pessoas que dizem, se fizer, eu dou o troco na mesma moeda. Tem pessoas que acreditam nisso. Essas pessoas vão se sentir muito esgotadas. Uma das coisas que o pastor faz é conversar muito com as pessoas, não é? E eu já ouvi muitas pessoas relatando suas guerras pessoais. E o que eu percebo é que, às vezes, a pessoa se vicia na guerra e ela não percebe que isso a esgota, isso a cansa, isso a desgasta. E ela, às vezes, não percebe que todo esse desgaste vem da onde? Da maneira como ela acredita nas coisas. Então, eu quero dizer que a maneira como você acredita nas coisas vão refletir na maneira como você se sente. A gente aqui no sítio tem uma gata que deu cria recentemente. A gente não comprou esse gato, ele simplesmente apareceu e a gente cuida, dá comida, enfim, acolheu, nós acolhemos. E aí é interessante que a gente está aqui, mora num sítio, a gente se acostuma com os animais com muito mais facilidade do que uma pessoa que está num apartamento, por exemplo, ou quem nunca tenha tido a experiência de ter um animal dentro de casa. A minha irmã, ela já sente um medo terrível, uma agonia terrível. Basta o gato passar, não é, respeitando o isolamento social com 1,5 m, 2 metros, não é, de distanciamento dela e ela já sente pavor. Sabe por quê? Porque é a maneira como ela acredita. Às vezes algum trauma, às vezes alguma situação faz com que a pessoa ela acredite em coisas que sequer são reais. Tem pessoas que têm medo de andar de elevador. Na origem dessa fobia, existe alguma coisa que desencadeia nas emoções da pessoa algo terrível que a bloqueia. Existem pessoas que bloqueiam na hora de falar em público. Existem pessoas que, se tiverem que assinar um cheque na frente de pessoas, elas ficam muitíssimo nervosas e são sérias candidatas a errarem na sua própria assinatura, às vezes, não é? E isso tudo tem a ver com maneiras como a gente pensa. A Poliana está fazendo uma pergunta aqui. O que eu penso, eu sinto, mas também será que eu vou atrair para a minha vida? Bom, essa pergunta é excelente. Ela é excelente. Porque a gente repete padrões. A gente repete padrões. Se a gente não quebra padrões, a gente faz uma coisa que é terrível para a terapia de Cristo. É quando eu culpo pessoas e não consigo discernir que são comportamentos. Então, em tudo aquilo que eu penso, é óbvio que vai ter uma incidência sobre aquilo que eu atraio, não é? Agora, o que é preciso eu compreender? Quando eu quebro o estado negativo daquilo que eu penso, eu vou mudar também aquilo que eu atraio. Eu só não entro nessa seara se a gente estiver falando de coisas materiais, porque eu não entro nesse campo quando eu estou falando do Evangelho. Não há possibilidade de a gente entrar nesse campo, porque no mundo em que há tanta pobreza quanto no nosso, principalmente se a gente for pegar a história de países subdesenvolvidos, não seria justo
que algumas pessoas que têm todas as condições pensassem e atraíssem para as suas vidas muitos recursos, e outras pessoas que sequer podem pensar porque têm fome, né? Então é uma seara que eu não entro. Aqui o que a gente faz é tratar a questão da emoção. Então eu posso dizer que, com toda certeza, existem pessoas que voltam à nossa vida, existem situações que voltam na nossa vida através de pessoas diferentes. Então você teve um chefe, aí você se sente perseguido por esse chefe, e aí você se sente acuado, constrangido, ofendido, perseguido, caluniado. E aí o que você faz? Você pensa que o problema é o chefe, é aquela pessoa, mas não discernindo que talvez sejam áreas que essa pessoa toca que estejam feridas em você. Não estou dizendo que a pessoa está certa. Mas se você não trata daquilo, o que acontece? Logo mais aparece uma pessoa com as mesmas características. A gente sofre muito, não é? A gente, por exemplo, sofre muito nessa área do amor. As pessoas comentam muito sobre crises que elas vivem por causa das pessoas que elas atraem. Olha, a gente às vezes quer se desconectar da nossa responsabilidade nisso tudo. Muitas vezes a gente quer acreditar qualquer outra coisa. E mais uma vez entra a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar, ela, para já, faz a gente se sentir bem ou não em determinados lugares. A nossa maneira de pensar faz com que a gente se sinta à vontade ou não conversando com determinadas pessoas. Então, se eu não mudo a maneira como eu penso, e aí, Poliana, eu acho que o que você está tentando dizer tem a ver com uma coisa que é muito comum a gente precisar tratar na terapia de Cristo, que são as distorções. Por que existe a necessidade da terapia de Cristo? O nosso olhar natural é um olhar distorcido. Então, eu e você somos pessoas contraditórias. A gente não gosta da pessoa que a gente atrai, mas a gente não percebe que atrai aquele tipo de pessoa. Agora, quando a gente tem uma visão restaurada, a gente já falou sobre isso quando a gente disse que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, quando a gente tem a Cristo como nossa referência, como nosso padrão absoluto, que não pode ser relativizado em nenhuma instância, o que acontece? A nossa visão ela vai sendo curada e a gente começa a achar bom aquilo que é bom. E a gente começa a discernir que aquilo que é ruim, é ruim. Eu conheço pessoas, ao longo da minha vida eu conheci pessoas que desenvolveram uma atração, um fascínio muito grande por se relacionar com traficantes. Eu conheço pessoas que têm um fascínio, por exemplo, de se aproximarem de pessoas complicadas. Ela já está complicada e ela ainda se vê vinculada emocional. E aí acha que é uma química que tem que ser respeitada. Eu não respeito química, porque eu tenho noção que a Bíblia é fiel quando ela diz que o coração do homem é enganoso. Quando é que eu respeito? Quando é que eu respeito o meu coração? Quando eu sei que ele transborda da presença do Espírito Santo. Se ele não transbordar da presença do Espírito Santo, eu não vou confiar. Eu estou pregando essa mensagem e eu creio que se você crê no Espírito Santo, ele vai testificar se é uma mensagem de Deus ou não. Agora, quando eu estou distante disso, como é que eu vou confiar nas minhas emoções? Deixa eu só recuperar aqui o que a Polly falou. Vamos lá, é verdade. Em meus relacionamentos sempre passo pelas mesmas situações porque tenho sempre os mesmos pensamentos, principalmente com relação a ciúmes. Se a gente não trata, não é uma nova pessoa que vai... A gente tem muito isso, né? Que é uma coisa muito da criança. A criança ela brinca com uma coisa, daqui a pouco aquilo não tem mais sentido para ela vai brincar com outra coisa, e ela vai brincar com outra coisa. A gente sempre pensa que a nova situação é que vai trazer aquilo que a gente espera. Porém, se a gente não consegue tratar
na atual, não vai ser uma nova que vá resolver, não é? Agora, deixa eu ver aqui o que a Vanessa falou. Nos meus relacionamentos, eu não consigo ver amor da pessoa. Eu gosto da pessoa, mas a pessoa não vejo o amor da pessoa por mim. Ou seja, não vê reciprocidade na pessoa. Pois é, não há como. A gente acabou entrando nesse assunto de relacionamento e é ótimo que isso aconteça. Eu adoro quando há essa interação, porque a gente passa a falar sobre o que o Espírito Santo quer falar, não é? Não adianta a gente programar e fechar o assunto. Bom, não há possibilidade da gente se relacionar com ninguém na vida sem se relacionar bem com Deus. Porque Deus cura a nossa visão para que a gente se aproxime daquilo que realmente é bom para a gente. Agora, eu não tenho essa faculdade. Eu não tenho condições de saber como lidar com as pessoas se eu não permito que Deus lide com as minhas emoções. Às vezes uma mulher teve um pai muito certinho, então procura um rapaz que tenha um ar de rebeldia, que possa levar aquela mulher a transgredir, porque o pai confinou, ele prendeu muito. E aí a gente acaba perdendo a mão no sentido de escolher alguém que vai nos levar para o lado oposto. Porque o conservador, ele é tão exagerado, né? O que é conservador em excesso, ele é tão exagerado quanto o rebelde em excesso. Então, às vezes a gente sai de um polo e vai para outro. O Bruno está falando aqui, ciúmes é o pior sentimento em um relacionamento. Nos meus, ela está respondendo a Vanessa. Então, o que é complicado? A gente não gosta de lidar com os ciúmes dos outros. E a gente sempre acha que o nosso sentimento de ciúmes é um sentimento autêntico. O que pouco se faz, e aí é que entra a proposta da terapia de Cristo, é a gente compreender sobre como a gente pensa as coisas. Será que a gente não tem medo de perder as pessoas e a gente começa a desenvolver um sentimento que nos faz pensar que a pessoa precisa ser nossa, a gente tem que ter evidências? Bom, é muito complicado a gente obrigar quem quer que seja sobre qualquer coisa. Se não há espontaneidade, não é um sentimento, não é uma projeção de ciúmes que vai fazer a pessoa ficar mais na nossa do que a gente ter a espontaneidade de sentir e deixar as coisas acontecerem. Essa questão da autoestima, que o Bruno está sugerindo aí, ela tem muito a ver com a nossa ligação com Deus. Tem muito a ver com a nossa ligação com Deus. A gente não tem autoestima porque alguém disse pra gente que a gente tem que ter autoestima. A gente tem autoestima quando a gente entende a nossa vocação em Deus. Isso parece um papo religioso, mas não tem nada a ver com religião. Quando eu sei que o que eu estou fazendo é o que eu fui chamado para fazer, eu me sinto à vontade com a vida. Agora, a vida pesa muito quando a gente está indo no caminho contrário. Deixa eu ver aqui o que a Vanessa está falando. Bruno, sinto falta de amor. Na verdade, me sinto fracassada nos meus relacionamentos. Às vezes a nossa noção de fracasso em relação às outras pessoas é porque a gente quer estar à altura das outras pessoas e não pensa se a outra pessoa está à altura de nós. Então, muitas vezes uma mulher que está sozinha, ela fica pensando que ela está sozinha porque ela não atende a um padrão. O problema é que ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher foi feita para atender ao padrão de ninguém. A gente precisa atender, a gente precisa ser fiel ao padrão que Deus estabeleceu para nós. E isso não pode ser negociado. O que a gente mais vê é as pessoas, em nome das suas carências, negociarem com muita facilidade seus próprios valores.
O que normalmente acontece é que a gente não trata do próprio coração e almeja alguém que vá nos completar. Mas na verdade a gente tem que partir para um relacionamento completo em Deus. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu preciso partir para um relacionamento disposto a transmitir o que está transbordando de mim. E aí precisa ser prazeroso. Eu não posso pensar que eu estou tirando de mim para dar para outra pessoa. Eu preciso pensar que está sobrando em mim e eu dou e não quero o retorno. E esse retorno acontece de uma maneira espontânea. Ninguém gosta de forçar a barra para se sentir amado por alguém. Ninguém gosta de cobrar. Diz aí, eu te amo. Ninguém gosta de fazer isso. Agora, tudo isso tem a ver com uma mente que, ao pensar, ela não está poluída, por exemplo, pelos seus traumas, pelas suas marcas do passado. Se eu vou para um relacionamento grilado, escaldado pelos meus relacionamentos anteriores, um novo relacionamento nunca vai ser bom. Porque eu estou pesado. O que é um casamento? Eu me casei com 20 anos. Eu me casei com 20 anos, 21 anos. Eu e minha esposa temos a mesma idade. Nós casamos muito jovens, se a gente for pensar no padrão, não é, social. Porém, 20 anos, 21 anos, a gente já caminhou com as nossas famílias. Eu com meu pai e minha mãe, ela com o pai e a mãe dela. Quando a gente se junta, já houve uma vida para trás, cheia de acontecimentos, de marcas, de traumas, de fracassos, de sucesso. Se a gente projeta isso no casamento, é muito complicado, porque são histórias que nunca se cruzam. Agora, quando há disponibilidade do coração para ser tratado, a gente não quer buscar no outro a compensação do que a gente não teve. Não é? Isso é muito complicado. A gente atribui às pessoas, e tem algo que eu gostaria de falar que eu acho que é muito importante. Hoje eu comentei isso com o Bruno. A gente conversou e eu tive a chance de falar isso para ele e queria falar para todos. Existem pessoas más, existem pessoas perdidas e doentes. Na maioria dos casos, as pessoas só estão perdidas e doentes. E é muito fácil eu chegar e dizer, não, você não pode estar próximo de pessoas tóxicas, pessoas doentes. Nem sempre é possível. Por exemplo, você pode ter um patrão que você não pode mandá-lo embora e você precisa do emprego, você tem que conviver com um tipo de pessoa assim. Mas quando eu sei que a maior parte das pessoas são perdidas, estão perdidas e estão enfermas emocionalmente, eu lido com elas diferentes. Eu tenho uma paciência maior, eu sou mais flexível, eu consigo relevar algumas coisas. Quando eu acho que só as pessoas são mais, eu já me ofendo. A partida, eu já me ofendo. E aí se torna muito, 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 muito complicado. Então é assim, o mundo está cheio de pessoas perdidas e enfermas. E aí será, Vanessa, que é autêntico que você diga, se sinta fracassada nos relacionamentos? Você está vendo qual é o grande problema? Tudo é uma questão de como a gente vê e como a gente pensa a respeito das coisas. Se eu me vejo como fracassado nos relacionamentos, parece que está todo mundo bem e eu é que estou mal. Nem sempre. Às vezes você pode estar numa boa posição de equilíbrio, de moderação, de busca, de crescimento e não encontrar pessoas assim. Porém, o que é necessário é que a gente cheque sempre como é que a gente pensa sobre as pessoas. Porque a maneira como a gente pensa tem, com toda certeza, a capacidade de atrair. E aí, algo que é muito objetivo para a gente melhorar nos nossos relacionamentos é com certeza entender que às vezes a gente precisa desocupar a nossa mente. Às vezes ela está lotada. Não vão caber os pensamentos de Deus, porque Deus não vai invadir a mente de ninguém. E aí, quando eu me proponho a desocupar minha mente de muitos pensamentos, eu vou dando espaço para que nasçam os pensamentos de Deus. E aí,
é preciso ter certeza de algo. Os pensamentos de Deus, eles não trazem confusão para a nossa mente, eles trazem paz. Então existem pessoas que andam muito confusas nos seus pensamentos. Bom, não é Deus. Então eu preciso desocupar, tirar o entulho. Sabe quando você tem muita roupa, mas as roupas estão tão bagunçadas que você nem sabe aquilo que você tem? Quando você arruma o teu armário, você descobre que tem roupas e nem se lembrava mais que as tinha. E às vezes você procura uma roupa e não encontra porque está tudo uma bagunça. Quando você se disponibiliza para arrumar, quando você coloca em ordem os teus pensamentos, você começa a se valorizar mais, você começa a perceber, ou você se dá conta de que foi por tua causa, você foi o estopim, você foi o ponto de partida, enfim, a gente entende melhor quando a gente se propõe a arrumar isso aqui que está aqui dentro. O grande problema é que muitas vezes a gente foge do embate consigo mesmo, e aí quando menos se dá conta o que a gente está fazendo, está brigando com os outros. Geralmente pessoas que são muito briguentas, confusas, complicadas nos relacionamentos, são pessoas que são complicadas consigo mesmo, porque é o que eu já disse aqui, o evangelho simplifica a gente. Tem gente que é muito complicada. E aí a complicação não é uma questão de personalidade autêntica, é uma distorção da personalidade. Significa que a pessoa não se arrumou em Deus, ela não foi restaurada pelo poder de Deus, e aí por isso ela se apresenta com essa confusão. Quando ela se detém em cuidar da sua confusão, ela se torna uma pessoa clara, resolvida, e ela parte para um relacionamento, mas ela já está resolvida. Ela já está completada em Deus. A gente busca interação porque faz parte de viver a vida a gente interagir. Mas não porque o outro vai dar aquilo que eu não tenho. Eu já tenho em Deus. E eu tenho o prazer de compartilhar. Seria muito melhor todos os relacionamentos se a gente se baseasse naquilo que a gente pode dar e não daquilo que a gente precisa receber. Ah, mas como é que eu vou me relacionar com uma pessoa se só eu der? É porque a gente tem que se relacionar com pessoas que gostem de compartilhar. Eu estou compartilhando com você alguma coisa porque eu tenho prazer disso. E aí, a beleza disso é que isso vai atraindo pessoas que queiram compartilhar também. A obra de Deus é assim. É uma comunidade de pessoas que se destinam a compartilhar aquilo que melhor receberam de Deus. Não é? Eu gosto muito de uma cena, e qualquer dia desse a gente vai ter a chance de pregar aqui, sobre as Olimpíadas, não é? Cada nação leva para uma competição aquilo que tem de melhor. E é uma festa bonita, interessante, que reúne tantas nações no mundo. Por quê? Porque há essa perspectiva de compartilhamento. Cada um compartilha aquilo que tem. Agora, é muito complicado dar aquilo que a gente não tem e procurar receber aquilo que a outra pessoa também não tem para dar. Bom, a gente vai pensar de acordo com aquilo que a gente foca a nossa atenção. E aí, a gente está aqui no Facebook, mas é óbvio que precisamos ter cuidado com a rede social, porque às vezes você está mal. E aí você fala assim, bom, estou cansado para ler, não estou com vontade de ver um filme. Bom, eu vou entrar aqui no Instagram. E aí você vê, você está sozinha, você está sozinho. Aí você entra, você vê todo mundo bonito, você vê todo mundo viajando, todo mundo lá com uma taça linda de vinho, todo mundo amando, beijando, sendo feliz. E aí você fala, meu Deus, eu estou muito... Você está percebendo que sutilmente isso vai contaminando a tua mente? Nós não estamos falando aqui de uma questão moral, não é? A gente tem coisas ótimas nas redes sociais, não é? Mas o grande problema é a gente não entender até que ponto a gente precisa daquilo naquele momento. E às vezes não percebemos que estamos sendo minados sutilmente, às vezes a gente não percebe, e isso vai refletindo nas nossas emoções. Então a gente tem que atender a necessidade do nosso corpo emocional, suprindo-o com coisas boas. Né? Tem pessoas que vão, comem numa churrascaria até morrer e depois dizem assim, eu estou tão mal, ora aqui por mim, eu estou me sentindo mal, não, eu não sei o que... Não, foi o que você comeu.
Então a maneira como a gente alimenta a nossa mente depois vai se reproduzir. É óbvio que vai acontecer algo. Se você começa a se alimentar bem, você já não quer se alimentar mal. E você logo identifica que aquilo não é bom e você já não quer mais. Então, às vezes, alguns relacionamentos se tornam inviáveis porque você está na rota do bem, você está na rota da cura, você já não quer mais. A menos que a outra pessoa também tenha o seu coração disponível para ser tratado. Bom, distanciamento e aproximação, isso também é uma coisa importante. Não é? Aquilo de que eu me distancio ou do que eu me aproximo também vai influenciar a maneira como eu penso. E a maneira como eu penso vai influenciar aquilo que eu sinto. Eu já estou há 1 ano e meio morando num sítio, numa área muito mais rural. Então, isso refletiu nas minhas emoções. Eu sempre acreditei que o sacerdócio, ele pede uma calma maior. Eu não posso ter um nível de agitação da mesma pessoa que trabalha lá na Bolsa de Valores de Nova York, né, que trabalha em Wall Street, não é? Eu não posso ter o mesmo nível de agitação que outros tipos de profissão têm, porque eu preciso da reflexão, porque eu basicamente vivo daquilo que eu reflito. Se eu não posso refletir, eu não vou ter nada para entregar. Não é? Então eu considero que a distância da cidade me fez muito bem. A verdade é que a cidade é uma grande alienação. A gente acha que está perto de tudo e está longe da gente mesmo. E quando a gente está num lugar mais rural, a gente se sente muito próximo de si mesmo, embora esteja distante de algumas facilidades da cidade que se tornam dispensáveis quando a gente pensa o que a gente ganha quando está num lugar como esse. Então eu acordo num lugar que tem pássaros, eu sinto a natureza, isso me ajuda a me aproximar de Deus, a refletir, para que eu tenha alguma coisa sobre o que pregar. Então distanciamentos e aproximações são coisas que vão incidir na nossa maneira de pensar, e a nossa maneira de pensar vai mostrar alguma coisa sobre aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos. Bom, é isso basicamente que eu gostaria de falar. A gente não pode negar algo. Nós não podemos negar algo. Pensamos e, se não checamos sobre o que pensamos, teremos fracasso nas nossas emoções. Então, o convite, o propósito dessa mensagem, não esqueça do texto que nós lemos, é uma aplicação à maneira como a gente pensa. Talvez a gente tenha uma visão, a gente tenha um pensamento voltado para uma visão dos outros, como os outros agem. Mas quando a gente começa a checar os nossos pensamentos, a gente começa a perceber como nós agimos. E aí, quando há uma correção através do Espírito Santo na maneira como nós agimos, como nós pensamos, isso vai mudando a maneira como a gente se relaciona. Se relacionar às vezes se torna uma guerra, porque você está num ambiente, você está numa roda, e aí você não quer ficar por baixo. Você vê as pessoas contando sobre a vida delas, você acredita. Poliana, Vanessa, Bruno, todos vocês que estão me ouvindo aí, que estão conectados com a gente. A minha maior decepção na vida foi descobrir que as pessoas mentem. Você começa a descobrir que as pessoas disseram para você algo que não reflete aquilo que elas estão sentindo. Eu só me proponho a ser um sacerdote nesse ministério da terapia de Cristo, porque eu sei que as pessoas sofrem e eu sei que as pessoas mentem sobre os seus estados interiores. As pessoas não são fortes como elas se apresentam. As pessoas não são tão firmes quanto elas dizem ser. Elas não estão tão seguras de si mesmas como elas aparentam. Todos nós precisamos de ser tratados ao nível das nossas emoções. Isso melhora quando a gente admite. Quando a gente se abre, quando a gente se rasga diante de Deus e diz, olha,
eu preciso de equilibrar as minhas emoções. E aí o que vai acontecendo? Deus vai lançando coisas sobre as quais a gente deva pensar. E eu faço votos de que todos que escutaram essa mensagem possam refletir sobre o que estão pensando. À medida que Deus entrar no teu pensamento, à medida que você se voltar para pensar coisas boas, isso vai começar a refletir nas tuas emoções e vai ser uma aventura maravilhosa, né? Uma descoberta de si próprio. A gente, quando descobre esse caminho do Espírito Santo, essa jornada espiritual, a vida, a vida se torna maravilhosa para cada um de nós. Pai, nós somos seres frágeis, temos emoções que muitas vezes nos colocam numa situação tão complicada. Às vezes o nosso coração se aperta, às vezes sentimos dor, emocionalmente falando, mas nós cremos que o Senhor tem a solução, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e que a gente possa se apresentar disponível para pensar nas coisas do Teu reino. Que a gente não se torne fanático, religioso a ponto de pensar que ativismo religioso vai ser igual a pensar as coisas do reino. Não, nos ensina esse caminho, que é mistério, ninguém sabe, que nós possamos ter uma intimidade contigo tão grande que o Senhor vá se revelando para nós e a gente se volte a pensar sobre o que o Senhor pensa. Que a gente possa ter a Ti como referência na nossa vida e, agindo Deus, quem pode nos impedir de crescer, de melhorar, de ser tratado? Pai, não deixa que se consolide em nós a visão de que somos fracassados, de que ninguém nos ama, de que não somos capazes de amar ou que não conseguimos ver amor nas pessoas. Não nos deixa ficarmos embrutecidos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas que o Senhor vá nos melhorando, a gente passe a abrir os olhos e enxergar os lírios do campo, que a gente possa abrir os olhos e contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, que isso vá mudando a nossa forma de enxergar todas as coisas. Não deixe a nossa mente trabalhar menos do que deve trabalhar, nem mais, que ela não seja excessiva e nem desocupada, e que a gente vá cada dia se apaixonando por pensar sobre as coisas do Teu reino, que nisso possa se aplicar a nossa mente em pensar em Ti e que o reflexo disso seja amarmos e sermos amados. Nós assim oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão. Eu adoro, hoje a gente acabou demorando um pouquinho mais, passamos alguns minutinhos aqui das 9, mas eu adoro quando vocês interagem, é uma bênção muito grande. Eu estou acessível, estou aberto, meu telefone está aí nas configurações aí da conta. Eu gosto muito de me estender e aqui a gente se detém a 1 hora, mas a gente está aberto para ir além. É meu desejo, e eu tenho certeza que é desejo do Espírito Santo, trazer alívio, levar paz, levar esclarecimento. Eu tenho certeza que todos nós sofremos muito, não ficamos aqui julgando quem sofre mais, quem sofre menos, se dores... Dor para mim é sempre autêntica e dor é algo incomunicável, mas eu creio que na ação do Espírito Santo nós podemos ser tratados e melhorados. Né? Esse é o convite de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui nessa jornada, não é? Pensando nas coisas do reino, que isso se reflita nas nossas emoções, que assim sejamos curados, melhorados, para a honra e glória do nome de Jesus. Um beijão.